Sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é um vídeo que, um vídeo que custou pra sair. Um vídeo que vocês estão me pedindo, há muito tempo. Eu tô há muito tempo querendo fazer, mas eu nunca tive uma quantidade de livros suficiente pra eu realmente fazer, pra dar um vídeo em si, né? Então eu falei, não, eu preciso descobrir esses livros aí. E aí, o que eu fiz? Eu utilizei do recurso mais importante e valioso aqui para o canal, que são vocês, meus queridos inscritos e também amantes de fantasia. Então eu perguntei aqui no canal, num post da comunidade, também no grupo do Telegram da Leitura Conjunta, e vocês foram me dando nomes de livros de fantasias únicas, e aí eu fui compilando e hoje eu vou trazer aqui para vocês todo o compilado. Tem mais de 20 livros, e só duas ressalvas antes da gente começar. Que não tem nada a ver com, se inscreva aqui, não. As duas ressalvas são referente à lista. Que são, a primeira é que horror e fantasia tem uma linha tênue ali, né? Porque, por exemplo, a gente pega a Carrie do Stephen King. A Carrie ela usa o quê? Tem telecinesia, né? Então ela é o quê? É magia, não é magia? É uma coisa fantástica, é isso, não é? Então eu peguei coisas que são mais relativas a mundos fantásticos mesmos. Então, com feitiços, com criaturas mágicas, com situações mágicas e fantásticas em si. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que, para mim, existem dois tipos diferentes de fantasias únicas, de volumes únicos de fantasia. O primeiro é realmente livros que são uma unidade só, então tem começo, meio e fim, pronto, acabou, história. E tem os livros, volumes únicos, que são começo de séries. Então são livros que o autor fez um livro por si só, então um livro que todos os personagens têm um arco com começo, meio e fim. Todos os livros têm um personagem se desenvolvendo do jeito que tem que se desenvolver. Só que eventualmente é um sucesso e aí o autor acaba fazendo outros. Então são livros únicos, são livros que podem ser lidos como únicos, mas eventualmente tem a sua sequência, se você quiser dar ali, né, sequência na história. Então vamos falar sobre fantasias, volumes únicos, fantasias que é apenas um livro, porque nem todo mundo tem saco para ficar entrando em trilogias, em séries literárias imensas, para ficar descobrindo 309 personagens diferentes e cidades novas. Não, é um livro apenas. Então, vamos começar. Eu vou começar pelos únicos, sem que tem livros posteriores, né? A primeira lista vai ser só de livros únicos. E começar com os clássicos. O primeiro é, claro, Alice no País das Maravilhas, que uma menina que está perseguindo um coelho, ela entra na toca do coelho e cai naquele mundo ali fantástico. Acredito que a gente está muito familiarizado com essa história, então nem tem por que ficar entrando, né? Que é uma menina que tá ali naquele mundo fantástico e ela tentando descobrir o que está acontecendo, acaba se envolvendo um pouco ali na trama que está acontecendo ali naquele mundo fantástico, no País das Maravilhas. O segundo é O Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien. Então, O Hobbit é ele precede a série do Senhor dos Anéis e é um livro único, onde conta a história do Bilbo Bolseiro, que ele é um hobbit que mora ali no condado e ele é meio que contratado por uma companhia de anões para eles irem até a Montanha Solitária, que é onde era a antiga casa desses anões e hoje vive ali sobre o domínio de um dragão chamado Smaug. Então o Bilbo é chamado porque os hobbits são menores, são mais ágeis e é meio que como se fosse um ladrãozinho para ele conseguir roubar alguma coisa que está lá dentro. Então, o segundo livro de fantasia única é O Hobbit. Um livro de fantasia única que eu tenho um carinho especial por esse livro, é História Sem Fim. Não tanto carinho pelo livro em si, mas pela história, porque eu cresci assistindo o filme História Sem Fim, que conta a história do menino que vai na biblioteca, ele vê livros de fantasia e a partir do momento que ele está lendo, ele acaba entrando nesses livros. E aí ele também está numa situação lá de conseguir ajudar tudo o que está acontecendo nesse mundo. Mas é muito semelhante com Alice no País das Maravilhas, né? Então a pessoa está aqui na nossa realidade, vai para esse mundo fantástico. Por exemplo, também tem O Mágico de Oz, não é livro, começa como já filme, né? como desenho, não tenho certeza.
mas mesmo esquema, né? A gente tá aqui na nossa realidade, vlum, cai naquele mundo fantástico, tem que lidar ali com as coisas que estão acontecendo. História Sem Fim é assim também. E tem criaturas fantásticas que eu tenho muito carinho mesmo, porque eu sempre quis estar perto daquele mundo quando eu fui crescendo. Próximo livro que eu vou trazer, volume único, na verdade é um autor que ele apresenta pra gente, todos os livros dele são meio que fantásticos, volumes únicos, que é o Neil Gaiman. Eu tenho aqui Deuses Americanos, que a gente acompanha a história de Shadow, que é um ex-presidiário, que quando ele sai da prisão, ele não tem mais nada, e ele acaba seguindo ordens de um cara que ele se torna ali uns deuses. Então, o Neil Gaiman adora fazer esse negócio de usar a nossa realidade e trazer elementos fantásticos para essa realidade. Então ele tem Deuses Americanos, ele tem Stardust, Lugar Nenhum e vários outros. É uma coisa que o Neil Gaiman adora fazer, que é trazer elementos fantásticos para nossa realidade. Então vamos para o próximo, que é Elantris. Elantris é o primeiro livro do Brandon Sanderson. É um livro que conta a história de uma cidade fantástica chamada Elantris, onde que eram as cidades dos deuses, a cidade perfeita. Só que aconteceu alguma coisa lá que, eventualmente, com o passar do tempo, as pessoas vão criando características onde vão se instalando o caos. São pessoas mais instáveis e pessoas que acabam fazendo daquela cidade que era maravilhosa uma cidade completamente caótica. Então, esse foi o primeiro livro do Brandon Sanderson, foi o livro que ele fez antes da trilogia do Mistborn e também é uma fantasia única. O próximo livro de fantasia, volume único, é do Stephen King. E esse livro em particular é porque ele é muito fantasia épica, que é um livro que, se eu não me engano, o Stephen King ele escreveu para o filho, alguma coisa assim, quando eles ainda eram crianças, que conta a história de um reino em um mundo fantástico, onde que o rei tem 2 filhos e uma esposa, e eles têm ali no conselho um feiticeiro. E esse feiticeiro tem super más intenções, então ele acaba conseguindo, a rainha morre, o feiticeiro acaba conseguindo se livrar do rei, e aí só sobram os 2 filhos, né, os 2 príncipes que agora sobem ao trono, e agora ele está lá podendo controlar essas crianças. Acontece que tem uma dessas crianças que tem um segredo que o feiticeiro não estava contando. Então é uma história muito fantástica, né? Que tem feiticeiro, tem reino, então esquema meio medieval também. Então esse é um livro de fantasia escrita por o Stephen King, que é muito ficção fantástica mesmo. Só, não sei se ficou claro, mas esses livros que eu tô falando não são livros que eu necessariamente li, são livros que eu peguei como recomendações de vocês. Então, eu não tô tendo tanta autoridade para falar sobre eles. Então, por isso que eu tô falando meio que sinopse, sendo um pouco vago. Mas se eu estiver falando merda, não releve, porque eu não tenho ainda a propriedade para falar dele. Outro livro do Stephen King que também tem muitos elementos fantásticos, que é Belas Adormecidas. Inclusive, esse livro ele escreveu junto com o filho Owen. Então, é uma obra de Owen King e o Stephen King. E aí, a gente conta uma história que parte da nossa realidade, onde que as mulheres, eventualmente, quando dormem, acabam entrando em um casulo, e quando elas são retiradas ou acordadas desse casulo, elas ficam completamente agressivas, viram bestas mesmo. E acaba querendo destruir todo mundo, matar ali. Eu não tenho certeza absoluta, que eu ainda não li esse livro, mas é um dos livros que vocês me recomendaram e parece muito interessante, porque chega um momento que os homens têm que decidir o que eles vão fazer, né? Se eles vão salvar elas, como eles vão salvar, ou eles vão eliminar, porque vão eliminar, como que eles vão eliminar, porque elas viram meio que criaturas místicas e fantásticas mesmo ali. Outro livro de fantasia é O Golem e o Gênio, escrita por Eileen Wecker, que conta a história de um golem. Golem é um ser criado do barro e por magia ele acaba criando né, as características mais humanoides. Então é um golem. E também tem o gênio, que seria um ser criado pelo fogo. O fogo, só de imaginar, né, um fogo com o barro tende a, né, se desfazer. Mas acaba tendo que eles acabam se fazendo ali uma amizade, e determinados acontecimentos no nosso mundo atual vão colocar essa amizade à prova. Então, O Golem e o Gênio é também mais um livro de ficção fantástica, volume único, escrito por Eileen Wecker. Outro livro de fantasia volume único é O Gigante Enterrado de
Kazuo Ishiguro. E aqui a gente está num mundo onde que existe uma névoa de esquecimento, que é uma névoa onde as pessoas acabam esquecendo. Nossa, que pouco intuitivo esse nome da névoa, né? Acontece que as pessoas esquecendo, a população acaba ficando desnorteada. E a gente tem ali um casal indo atrás, tentando encontrar o seu filho e tendo que lidar ali com todas as situações. E eles partem por essa jornada até poder, eventualmente ou não eventualmente, encontrar o filho deles, aonde, como e porquê. Então, Gigante Enterrado é mais um livro de ficção especulativa fantástica, escrito por Kazuo Ishiguro. O próximo livro é O Labirinto do Fauno, que na verdade é uma adaptação do roteiro que o Guilherme Del Toro usou para fazer o filme dele. Então, esse livro, inclusive, a autoria é Guilherme Del Toro e Cornélia Funk. Então, os autores desse livro são o Guilherme Del Toro e a Cornélia Funk, alguma coisa assim, que conseguiram fazer do roteiro do Labirinto do Fauno o livro, que conta a história de uma menina ali na Guerra Espanhola, Guerra Civil Espanhola. Ela e a mãe dela são meio que são rainha e princesa de um submundo fantástico, onde que elas estão nesse plano nosso da realidade. E aí essa menina encontra um fauno, que é um ser mitológico, um ser fantástico num labirinto ali, e ele propõe desafios para ela poder voltar pro plano real ali, que é a origem dela, que é esse plano fantástico. E ela tem que fazer essas coisas. Então, Labirinto do Fauno é outro livro de fantasia, volume único aqui que eu trouxe para vocês. Outro livro de fantasia é Jonathan Strange e Mr. Norrell, que a gente tá num contexto napoleônico, onde que tem o Mr. Norrell, que seria um mago, um feiticeiro ali daquela terra que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre ele. E ele é meio que se destaca ali naquela sociedade pelos poderes que ele pode ter. Agora, ele tem um aprendiz chamado Jonathan Strange, que é um pouco mais ambicioso que o mestre dele, e ele acaba meio que liberando forças e fazendo coisas que acaba instalando caos ali pelo mundo e pelo contexto histórico onde está vivendo. E aí tem forças incontroláveis que tá meio que comprometendo o Jonathan Strange, as pessoas e tudo ali ao redor. Então, Jonathan Strange e Mr. Norrell é outro livro de fantasia, esse escrito por Suzanne Clarke. Outro livro que eu esqueci de falar é Santuário dos Ventos, escrito por George R.R. Martin e Lisa Tuttle. É esse o nome? Isso, Lisa Tuttle. Que se passa em um planeta completamente longe daqui, onde existe o Santuário dos Ventos, que é onde existem pessoas que conseguem ter asas e voar. E aí a gente acompanha uma menina, se não me engano, chamada Maris, que vai fazer de tudo para conseguir chegar nesse lugar, Santuário dos Ventos, e conseguir adquirir uma asa, nem que ela passe nem que ela precise abalar a sociedade e as estruturas todas lá. Então provavelmente ela vai aí fazer a gente questionar também as nossas índoles e o que a gente precisa fazer para conseguir o que a gente quer fazer também. Outro livro de fantasia com começo, meio e fim nele mesmo é A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr. E aí a gente está ali num momento onde que os anjos guerreiros do bem e da justiça acabam meio que exilando os arcanjos do mal, os arcanjos negros, não sei como é que é o termo que eles usam lá, tipo, por exemplo, Lúcifer. E aí eles estão exilados esperando o dia do juízo final. Aí o dia do juízo final chega e aí eles estão com a oportunidade de ali voltar para batalhar com os guerreiros, com os anjos guerreiros que exilaram eles. Então, eles estavam lá exilados esperando a oportunidade e agora eles podem voltar para criar essa batalha entre os bons e os ruins. E aí o livro traz essa batalha entre o céu e o inferno, e entre o céu contra o inferno e por todo o mundo, em todos os contextos históricos. Eu acredito que seja. Eu não li, então estou falando meio por cima, mas acho que é isso. Tem um outro livro de fantasia, volume único, que se chama Monge Guerreiro, de Rômulo Felipe, que a sinopse não traz muito sobre a história. O que ele traz é que se passa ali em Veneza, numa época medieval, onde que existe uma besta, um monstro, talvez seja um dragão, pela capa, talvez a gente não sabe, que meio que domina e terroriza tudo o que está acontecendo lá. Então, todo mundo meio que está esperando ela chegar, alguns para conseguir se matar ela, né, agredir ela, e outros para se defender e para
meio que se proteger do eventual do eventual desastre que ela vai fazer na cidade. Beleza, esses são os começo, meio e fim, sem continuidade, sem dar sequência, e tem os livros volume único, que são primeiros de séries. Então, é estranho falar, né? Volume únicos, mas primeiros de séries. É volume único porque ele foi feito como volume único e aí depois se estendeu eventualmente. Mas se você quiser ler como um volume único, você pode ler sem problema nenhum, não vai faltar nada. Todas as portas abertas são fechadas no final dos livros. E o primeiro é Castelo Animado, escrito por Diane Wynne Jones, que tem até uma adaptação de animação pelo estúdio Ghibli, né? Do Miyazaki. E esse livro conta a história de Sophie, que ela trabalha com chapéus, né, fazendo chapéus, e um dia uma bruxa entra e ela meio que a bruxa fica um pouco brava, diria assim, com ela, e acaba lançando um feitiço para ela. No dia seguinte, Sophie acorda com a idade de uma idosa, e aí fala, nossa, eu tô uma idosa. E com alguns poréns. Por exemplo, ela não pode falar pra ninguém que ela, na verdade, é uma menina de 16, 17 anos. Tem que partir para uma jornada onde que ela encontra um mago, um feiticeiro, que faça ela voltar para a idade original dela. E aí, eles estão numa cidade ali, onde que, ao redor da cidade, tem um castelo que meio que paira pelas redondezas. E é sabido que esse castelo, o proprietário desse castelo é um mago chamado Hole. Então, do livro em inglês, né? Chama Hole's Moving Castle. Então a Sophie vai atrás desse Hole para tentar convencer ele a conseguir voltar à idade dela. Então essa é a premissa de Castelo Animado, escrito por Diane Wynne Jones. E aí depois ela fez uns outros livros, né? Mas os outros livros, os protagonistas não são a Sophie, nem o Hole, nem nada do tipo. Então é o mesmo universo. Eventualmente, talvez eles apareçam, mas não é necessariamente o foco de cada livro. Então, eles podem ser lidos como livros individuais também. Outro livro que começou como individual e aí depois se estendeu em outras séries é Duna. E aí você vai falar, pô, Felipe, mas Duna é ficção científica, Duna... Duna é sim uma ficção científica, inclusive está lá nas mais vendidas ever da Amazon. É uma fantasia científica, ópera espacial, mas tem elementos fantásticos nela, tem magia, tem criaturas fantásticas, então eu também considero como fantasia. Então Duna, a gente acompanha uma família que vai para esse mundo desértico, super árido, porque eles ganharam a posse desse planeta. Então a gente acaba acompanhando a família e vendo como que eles se desenvolvem ali na hora que eles saem de um planeta completamente abundante de água para um completamente árido. E aí tem muita intriga política, tem outras casas querendo derrubar essa casa dessa família que veio para cá. E a gente trabalha muito nessa história a parte do escolhido e clichês. Não, aqui ainda não era clichê, né? Porque quando foi escrito faz tempo, 68, se eu não me engano. Então traz também aqueles elementos clássicos de fantasia, que é o escolhido e todo aquele âmbito de jornada e tal. Então Duna é um livro de fantasia, se você quiser ver dessa forma, que tem começo e meio e fim também. Outro livro de fantasia que você pode ler numa boa, só ele, sem se comprometer com o resto, é Meio Rei, escrito por Joe Abercrombie. Meio Rei, a gente está numa ambientação completamente viking. Então, tudo que acontece lá é meio por mar, as embarcações tem tudo entalhado, meio que esquema viking, são divididos por reinos, então, e todos os reinos estão ao redor de um super mar grande, então toda a locomoção é por mar, principalmente por mar. E aqui a gente acompanha Yarvi, que ele é um príncipe de um reino. Acontece que o pai dele, junto com o irmão mais velho, morre. E aí o Yarvi acaba subindo ao trono. O que é completamente um desafortúnio para ele, porque ele nunca treinou, ele nunca quis ser um rei, porque ele nasceu com uma mão defeituosa. Então, ele, no mundo viking, numa realidade onde que o machado e o escudo imperam sobre tudo,
Alguém que não consegue empunhar uma espada ou um escudo é visto como uma meia pessoa. Então, quando ele sobe ao poder, ele tem que lidar com todo o preconceito, todo mundo ali. E por isso que se chama meio rei. Porque quando uma meia pessoa vira rei, eles falam que é um meio rei. Então, meio rei também é uma fantasia de começo de série que você pode ler único sem problema algum. Outro primeiro livro de uma série extensa que você pode ler sem problema algum é Os Jardins da Lua, escrito por Steven Erikson. E o Steven Erikson é um ex-arqueologista, então ele cria mundos completamente ricos, mundos completamente fantásticos. Esse primeiro livro se chama Jardins da Lua, é o primeiro de uma série de 10 livros, eu acho que é o livro Malazano dos Caídos. E cada livro, eles têm muito personagem, muito contexto, mas no final de cada livro ele tem: assim encerra a primeira história do livro do Malazano dos Caídos. Quer dizer que, tipo, esse livro encerrou, vamos pro próximo livro. Então você pode ler individualmente também, se você quiser. Outros livros que, na verdade, não são nem livros únicos, são contos, livros de contos de fantasia, e são o quê? O Último Desejo e A Espada do Destino, ambos da série do The Witcher. Aqui a gente tem, sei lá, de 6 a 8 contos em cada um deles, que conta a história do Geralt de Rivia, que seria o bruxo. Então, o Andrei Sapkowski, antes de fazer a série, ele fazia contos para revista e tal. E esses 2 livros são os compilados, e são histórias avulsas, completamente avulsas, do Geralt de Rivia, desse bruxo, pelo mundo ali do continente, né? Então ele conhecendo pessoas, fazendo tal coisa, onde ambienta a gente ali para depois entrar efetivamente na série cronológica mesmo dos outros 5 livros, né? São 7 no total, mais o prelúdio. Então, O Último Desejo e A Espada do Destino, eles têm muitos contos, então não seria livros únicos, seriam livros com vários contos únicos. Então é muito interessante também trazer, porque às vezes você tem menos tempo de ler um livro grande, você pode ficar lendo contos também sem problema algum. Bom, então eu trouxe para vocês livros de fantasia, volumes únicos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci algum, por favor, me conta aqui, que eu adoro conhecer novas leituras, novos autores e, claro, compartilhar depois com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.